Sexta-feira, 12 de abril de 2024, começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Sábado é dia D de vacinação contra a gripe para grupos prioritários. No Paraná, a meta é aplicar 200 mil vacinas no estado. Governo de Santa Catarina forma parceria com a empresa de tecnologia. Protocolo de intenção traz investimento de R$100 milhões ao Sapiens Park em Florianópolis. Instabilidade no tempo continua no Rio Grande do Sul. Previsão indica chuva forte com risco de temporal e ventos que podem ultrapassar os 100 km por hora no fim de semana. Pedido de ajuda resulta em resgate de náufragos. 3 marinheiros foram salvos após passar 2 dias em ilha remota. União Europeia expressa frustração por falta de acordo com o Mercosul. Demandas solicitadas entre os dois blocos dificultam acordo. Instagram testa ferramentas de inteligência artificial. Novos recursos devem proteger menores de cenas eróticas na rede. E você vai ver ainda. Furtos de gado preocupam pecuaristas em Garopaba, no sul catarinense. O município teve cerca de 10 ocorrências de abigeato em um ano. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pix News desta sexta. Nós estamos ao vivo, agora são 8h02. E o governo de Santa Catarina firmou hoje um protocolo de intenção com uma empresa catarinense de tecnologia. A parceria vai garantir investimento de R$100 milhões ao Sapiens Park, que fica em Florianópolis. No acordo, a empresa irá instalar uma planta de pesquisa, desenvolvimento e inovação no Sapiens Park em Florianópolis. Será um investimento privado de R$100 milhões para o desenvolvimento e exportação dos produtos, que prevê a criação de mais de 600 empregos. Mais uma oportunidade de a gente ver uma grande empresa catarinense, com uma história incrível de como é que eles evoluíram nos últimos anos para ter essa oportunidade de hoje estar fechando dentro do Sapiens Park uma oportunidade de negócio para impulsionar novos produtos. E veja, novos produtos não olhando só o mercado nacional, mas olhando o mercado internacional, parcerias com grandes clientes. É uma oportunidade ímpar que hoje a gente concretiza aqui com o governador Jorginho e com os membros da FebriX. Eu digo que o investimento acontece agora em várias fases. A gente tem que seguir formando mão de obra, seguir investindo nas nossas universidades, nos polos onde podem estar os parceiros que vão estar junto com a FebriX em desenvolvimento de novas tecnologias e estabelecimento de uma regra do Estado de manter esse excelente nível profissional que nós temos. Durante o ato, o governo detalhou os investimentos que planeja para as empresas tecnológicas em Santa Catarina, impulsionando o polo tecnológico do Estado e apoiando a inovação catarinense. É mais uma conquista de Santa Catarina e de um próprio catarinense com toda a sua equipe que vai vir aqui para o nosso Parque Sapiens. E com isso, mais uma vez Santa Catarina mostrando a sua capacidade, mas não só pelo Estado, principalmente pelo espírito empreendedor do nosso catarinense. Então, parabéns ao Ivandro e toda a sua equipe com esse grande projeto que é um orgulho para todos nós e que vai ser muito importante para gerar renda, gerar emprego e valor agregado alto, porque tecnologia é valor agregado alto. Então, todos nós estamos muito felizes com mais essa conquista. O diretor do Sapiens Park comenta a parceria e os investimentos para os próximos anos no estado. Essa parceria com a FebriX e a assinatura do protocolo de intenções é bastante simbólica, que é uma grande empresa que está vindo trazer não só o desenvolvimento daquela região com a geração de empregos, geração de mais mão de obra e mais recurso para essa área de tecnologia, mas também a geração de conhecimento, trazer o conhecimento aqui para o nosso estado. A geração de conhecimento, a gente tem tantas universidades boas, tantas instituições de ensino e a presença dessas empresas aqui ajuda a fomentar cada vez mais uma formação muito bem qualificada da nossa região. E para o Sapiens Park a gente vai seguir nessa mesma linha, trazendo grandes investidores, trazendo mais pesquisadores, engenheiros e todas as áreas de atuação que a gente possa para poder realmente transformar esse nosso projeto, o Projeto Sapiens, em uma referência nacional e mundial. Com sede no Oeste, a empresa é uma das representantes da Huawei, que é a maior fornecedora de equipamentos para redes e telecomunicações do mundo, e da Sineng,
atuando como distribuidora exclusiva no Brasil. A gente fez um estudo aqui no Brasil inteiro e Santa Catarina realmente foi um grande destaque, é um dos estados mais promissores que a gente achou. Então, como a gente nasceu também em Santa Catarina, nada melhor do que a gente conduzir nossos negócios, crescer aqui em Santa Catarina. Então, o governador aqui, toda a equipe do governo aí deu todo o apoio para a gente, conduziu nós assim para uma negociação extremamente bacana. Agora os próximos passos é a gente já iniciar com os projetos, correr para colocar tudo em dia e a gente conseguir colocar essa estrutura aí o quanto antes rodar. Então a gente espera que logo a gente esteja aí chamando novamente o pessoal para a gente estar comemorando aí uma inauguração. E o dia D de mobilização nacional da campanha de vacinação contra a gripe ocorre neste sábado. No Paraná, aproximadamente 1.350 salas estarão abertas das 8 até as 5 da tarde em todo o estado. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, a meta é imunizar cerca de 200 mil pessoas dos grupos prioritários. Este é o período que antecede o inverno. Portanto, é importante se vacinar contra a influenza, como alerta o secretário de Saúde do estado do Paraná, Beto Preto. Olha, nesse sábado, dia 13, é o dia D da vacinação contra a gripe influenza. Nós temos 2 milhões de doses já no Paraná e até o final da vacinação vão ser mais de 4 milhões de doses de vacinas contra a gripe influenza em todos os municípios do Paraná. Eu quero convocar você, paranaense. Esse é o momento da gente conseguir ficar imunizado contra a influenza antes do inverno. Por isso é necessário vacinar o mais rápido possível. Temos vacinas. Os municípios estão preparados. Neste sábado, os municípios vão abrir as portas das suas unidades básicas de saúde, seus centros de saúde. As salas de vacina estarão à disposição. Por isso, eu quero chamar você, convocar você, paranaense, para fazer a melhor vacinação do Brasil contra a gripe influenza. Vamos juntos! E o dia D ocorre também em várias cidades de Santa Catarina. Em Garopaba, a imunização será das 8 da manhã às 8 da noite, no Centro de Atendimento ao Turista, no centro da cidade. Além do imunizante da gripe, vale lembrar que estarão disponíveis as demais vacinas de rotina do calendário nacional de imunização, de acordo com o estoque de cada município. E também continuam as campanhas de imunização contra a dengue e contra a Covid-19. E a frente fria que avança da Argentina continua atuando nos estados do sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem previsão de chuva forte para o fim de semana. A instabilidade no tempo continua predominando e ganha força com risco de temporais e rajadas de ventos de até 100 km por hora. A informação com a meteorologista Kátia Valente, você confere agora. E também com a tenente Sabrina Ribas, da Defesa Civil Gaúcha, que faz um alerta para que quem vive nas áreas consideradas de risco tome cuidado. Áreas de instabilidade seguem atuando sobre o estado do Rio Grande do Sul e ao longo dos próximos dias tem previsão novamente de chuvas em todas as regiões do estado. Chuvas que pontualmente podem ser com volumes elevados em todo o centro e norte gaúcho. E a expectativa é de que essas chuvas pontualmente elevadas possam provocar alguns alagamentos pelo estado, assim como deslizamentos de massa. E a tendência é de que no domingo essa instabilidade ganhe reforço. Vamos ter a passagem de uma frente fria bem organizada e além das chuvas, este sistema ao passar pelo estado vai provocar temporais associados a descargas elétricas e principalmente a ventos. As rajadas de vento podem variar em média de 70 a 80 km por hora, mas também em algumas regiões do estado elas podem passar dos 100 km por hora. A Defesa Civil Gaúcha orienta as pessoas que residem em áreas consideradas de risco, que são propensas a alagamentos, inundações e movimentos de massa, que procurem orientações junto à prefeitura do seu município para a adoção de comportamentos preventivos. Durante os temporais, procure permanecer em casa, retire eletroeletrônicos da tomada e não enfrente, a pé ou de carro, correntezas. E o alerta é válido também para os catarinenses. De acordo com o coronel Fabiano de Souza, da Defesa Civil de Santa Catarina, são esperados grandes volumes de chuva para o fim de semana no estado também.
O momento é de atenção. Há uma previsão de volume considerável de chuva para o litoral de Santa Catarina entre hoje e o próximo domingo. Chuva essa que, se vier de maneira concentrada, num curto espaço de tempo, podem provocar alagamentos, enxurradas e deslizamentos. Você, cidadão catarinense, procure se manter informado por meio da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e os comunicados oficiais da Epagre-Ciran. Em caso de dúvida, ligue 199 e converse com a Defesa Civil do seu município. Mantenha-se alerta e se proteja. O momento inspira cuidados e é muito importante que cada um faça a sua parte. Defesa Civil somos todos nós. É isso aí. E o Papa Francisco vai fazer a viagem mais longa do pontificado após vários problemas de saúde nos últimos meses. Em setembro, o líder da Igreja Católica vai até a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste e também Singapura. A agenda será de 2 a 13 de setembro, na viagem mais longa desde a eleição como Sumo Pontífice em 2013. O anúncio foi feito nesta sexta-feira pelo Vaticano. Para o pontífice argentino de 87 anos, será a primeira viagem ao exterior em um ano e um grande desafio após os numerosos problemas de saúde dos últimos meses que o obrigaram a cancelar vários compromissos. Francisco vai iniciar a jornada de 30 mil quilômetros em Jacarta de 3 a 6 de junho, depois irá para Papua e para Dili, capital do Timor-Leste, e para Singapura. O anúncio ocorre dias depois de a saúde do Papa ter sido novamente motivo de preocupação. Na sexta-feira santa, o religioso teve que cancelar a participação na Via Sacra e no domingo de Ramos ele também não pôde proferir a homilia prevista. Nos últimos anos, Jorge Mário Bergoglio teve vários problemas de saúde nos joelhos, quadris e cólon, além de dificuldades respiratórias. Desde 2013, o Papa já realizou 44 viagens ao exterior. E agora vamos viajar um pouco no tempo. Esplêndidos afrescos inspirados na Guerra de Troia que adornam um salão de banquetes foram descobertos em Pompeia. O anúncio foi feito na quinta-feira pelo famoso sítio arqueológico perto de Nápoles, no sul da Itália. O cômodo, com dimensões imponentes, apresenta decorações refinadas com temas mitológicos sobre as paredes e mosaicos de fundo preto, que testemunham o luxuoso modo de vida na antiga cidade soterrada pelas cinzas da tradição do confronto Vesúvio no ano 79. O heroísmo é o tema dominante nos afrescos encontrados, que mostram representações de casais de heróis e divindades protagonistas da Guerra de Troia. As cinzas vulcânicas, expelidas há 2.000 anos pelo Vesúvio, tomaram conta da maior parte das casas de Pompeia, o que garantiu a preservação quase completa destas habitações, bem como muitos dos corpos dos 3.000 mortos. Listada como Patrimônio Mundial pela Unesco, Pompeia é o segundo ponto turístico mais visitado da Itália, depois do Coliseu de Roma. Ocupa uma área total de cerca de 22 hectares, dos quais 1/3 ainda está enterrado sob as cinzas. E você vai ver a seguir. Pedido de ajuda resulta em resgate de náufragos. 3 marinheiros foram salvos após passar 2 dias em ilha remota. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. E ainda, furtos de gado preocupam pecuaristas em Garupaba, no litoral sul catarinense. O município teve cerca de 10 ocorrências de abigeato em um ano. Depois do intervalo, voltamos já. O programa Universidade Gratuita está transformando a vida de muitas famílias. E a da Evelyn é o exemplo. O meu sonho sempre foi trazer uma graduação para dentro de casa, né? Porque eu seria a primeira, né? O programa Universidade Gratuita, ele mudou minha vida. Eu tô feliz por ela estar feliz. Agora chegou sua vez. Acesse o site e saiba mais. Programa Universidade Gratuita. Governo de Santa Catarina. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15.000 acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa. A
Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. A Viva Flor Garden Center é uma empresa especializada em plantas ornamentais, exóticas e frutíferas. Também temos serviço de paisagismo e execução, com uma equipe especializada para oferecer o melhor para o seu jardim. Venha nos conhecer! O Guins é especialista em vestir o seu lar com conforto, qualidade e tecnologia. Persianas motorizadas Unilux, cortinas sob medida e toldos que oferecem proteção visual e térmica, além de uma variedade de mobiliários, itens de casa e decoração. Visite-nos! Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta, agora são 8h17. Quando não há saída, às vezes só resta pedir socorro. E essa foi a lição que 3 marinheiros aprenderam esta semana, depois de ficarem presos em uma ilha deserta do Oceano Pacífico. Eles escreveram uma mensagem gigante feita com folhas de palmeira pedindo ajuda. E não é que deu certo? Os socorristas avistaram o recado do ar e essa história teve um final feliz. O trio ficou preso no local após o barco a motor em que estavam sofrer falhas logo após zarpar em 31 de março do atol Poloat, na Micronésia. Eles foram reportados como desaparecidos no sábado por uma mulher que relatou à Guarda Costeira dos Estados Unidos que os 3 tios não haviam retornado de Piquelote, uma pequena ilha no remoto Pacífico Ocidental. Uma aeronave da Marinha Americana passou pela ilha onde estavam, avistou o pedido de socorro e lançou aos náufragos equipamentos de sobrevivência. Um dia depois, os socorristas lançaram um rádio por meio do qual os marinheiros informaram que estavam com boa saúde, com acesso a comida e água. Somente 2 dias depois de serem encontrados, os marinheiros foram resgatados em um barco. Os Estados Unidos, o Japão e as Filipinas expressaram séria preocupação com a atitude de Pequim no Mar da China Meridional, em uma declaração conjunta dos seus líderes após uma cúpula trilateral sem precedentes realizada na Casa Branca. A declaração conjunta dos 3 líderes foi publicada após uma cúpula trilateral sem precedentes na Casa Branca. Os líderes expressaram séria preocupação com o que chamaram de comportamento perigoso e agressivo da China no Mar do Sul da China. Em um aviso claro a Pequim, o presidente Joe Biden prometeu defender as Filipinas no caso de um ataque no Mar da China Meridional. O presidente alertou que qualquer ataque contra aviões, navios ou forças armadas filipinas no Mar da China Meridional desencadearia a aplicação do Tratado de Defesa Mútua. A reunião de Biden com o colega filipino Ferdinand Marcos e com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida ocorreu em meio a repetidos confrontos entre navios chineses e filipinos que geraram temores de um conflito. A China reivindica quase todo o Mar da China Meridional, ignorando as reivindicações de vários países do Sudeste Asiático, incluindo as Filipinas. O presidente democrata afirmou que o compromisso dos Estados Unidos com a segurança do Japão e das Filipinas é inabalável e estabeleceu como objetivo uma área Ásia-Pacífico livre, aberta, próspera e segura, uma expressão usada por Washington para contrariar o que considera os planos perigosos e agressivos da China na área. Pequim já havia reagido duramente ao anúncio de quarta-feira de uma maior cooperação militar entre os Estados Unidos e o Japão. E a presidente em exercício do Conselho de Segurança da ONU, Vanessa Frazier, afirmou que o órgão não chegou a um acordo sobre a adesão da Palestina à ONU.
Na semana passada, os palestinos relançaram o pedido de um ingresso na ONU de 2011. O Conselho iniciou o processo formal de análise dentro de um comitê formado pelos mesmos Estados-membros. Ao final de uma segunda reunião, Vanessa afirmou que 2/3 dos membros do Conselho estão a favor da plena adesão dos palestinos. O comitê só pode tomar decisões por consenso, mas isso não encerra a questão. Após o relatório do comitê, qualquer Estado-membro do Conselho pode submeter à votação uma resolução sobre a adesão. Segundo fontes diplomáticas, a votação poderia ocorrer em 18 de abril por iniciativa da Argélia, que representa os países árabes no Conselho. Observadores projetam um veto dos Estados Unidos. Assim como em 2011, os americanos consideram que a ONU não é o lugar adequado para reconhecer o Estado palestino. Na avaliação dos Estados Unidos, deve haver um acordo entre Israel e os palestinos. A Comissão Parlamentar da União Europeia, responsável pelas relações com o Mercosul, expressou frustração por falta de um acordo entre os dois blocos. Depois que o acordo foi anunciado em 2019, a União Europeia passou a exigir capítulos adicionais, especialmente relacionados à proteção ambiental e padrões de qualidade. Em contrapartida, os países do Mercosul também formularam novas demandas. A comissão não escondeu a frustração pelo ambicioso acordo entre os blocos não ter sido alcançado. Para o eurodeputado Jordi Canhas, presidente da comissão, a principal responsabilidade de não ter concluído este acordo nos prazos cabe à União Europeia e ao conjunto de instituições. Depois que o acordo foi anunciado em 2019, a União Europeia passou a exigir capítulos adicionais, especialmente relacionados à proteção ambiental e padrões de qualidade. Em contrapartida, os países do Mercosul também formularam novas demandas. Em 2024, uma onda de protestos de agricultores europeus lançou mais incertezas sobre o pacto. Desde então, as reuniões foram mantidas apenas em nível técnico. Um novo Parlamento Europeu será formado após as eleições de junho nos países do Bloco Europeu. Jordi Canhas expressou a expectativa de que na próxima legislatura a responsabilidade voltará a alguns atores decisivos. Um novo recurso será implementado no Instagram pela Meta para proteger menores de idade de sextorção e abuso de fotos íntimas na rede social. De acordo com a empresa, os testes vão começar a partir de maio em países da América Central e da América Latina. A empresa disse que novos recursos baseados em inteligência artificial estão sendo testados para ajudar a proteger os jovens e tornar mais difícil para potenciais golpistas e criminosos encontrarem e interagirem com adolescentes. A gigante americana pretende introduzir um recurso que vai detectar automaticamente imagens de nudez recebidas por meio de mensagens do aplicativo e as desfocará. O recurso vai ser habilitado por padrão para menores de 18 anos. O chefe de proteção infantil da Meta explicou que com essa ferramenta, o destinatário não será exposto de forma indesejada a conteúdo íntimo e tem a opção de ver ou não a imagem recebida. Também serão enviadas mensagens para conscientizar os usuários sobre chantagem com fotos de cunho sexual, conhecida como sextorção, lembrando o usuário de serem cautelosos ao enviar fotos sensíveis. Essas novas medidas serão testadas a partir de maio em alguns países da América Central e Latina, antes de serem implementadas globalmente nos próximos meses. O Supremo Tribunal Federal decidiu e os locadores vão passar a pagar PIS e COFINS sobre a locação de imóveis. Segundo especialistas, a decisão, além de adotar um conceito econômico, contribui para a instabilidade jurídica. Quem vai comentar sobre o assunto é o jornalista Tiago Pereira. E aí, Tiago, é mais dinheiro nas contas do governo, não é verdade? Boa noite, bem-vindo. Como sempre, o papel do governo, na maioria das vezes, está praticamente, é o que nos parece, atrelado a arrecadar. E essa é mais uma manobra, sim, para tirar dinheiro da população e colocar nos cofres do governo. Boa noite para você, André, e toda a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV.
Além da locação de imóveis, né, a mais conhecida, a mais tradicional e que abrange grande fatia desse mercado, a decisão dos togados afetará ainda a locação de equipamentos móveis como veículos, computadores e ferramentas. Antes, essas atividades estavam isentas de PIS e COFINS e pagavam apenas os impostos federais das empresas ativas de acordo com a modalidade, lucro presumido, né, empresa de lucro real ou até mesmo Simples Nacional. Agora, com essa nova medida aprovada, o governo federal pretende arrecadar mais de 36 bilhões de reais. É isso mesmo, uma decisão do Supremo que afeta a população e, consequentemente, enche os bolsos, ou melhor, os caixas do governo, agora sócio dos locadores. Antes também a jurisprudência isentava o recolhimento, pois entendia que o conceito de faturamento abrange apenas receitas provenientes da venda de mercadorias ou prestação de serviços. No caso, o aluguel não era considerado. Agora, qualquer atividade que gere receita, independente de ser prestação de serviço ou venda de mercadorias, estaria, portanto, sujeita à incidência do PIS e COFINS. Essa discussão estaria encerrada, ou estará encerrada, melhor dizendo, com a entrada em vigor da reforma tributária aprovada no ano passado. Vocês lembram, a gente falou aqui, quando os tributos incidirão sobre todos os atos de consumo. Mas o Supremo antecipa essa conta e, em acordo com o governo, já aplica a cobrança. É aquilo que eu sempre falo aqui. Uma decisão tomada certamente porque o governo recorreu das decisões e pesa em desfavor da população, tendo em vista que esse custo será repassado aos clientes, aos locatários. Ou seja, o aluguel estará mais caro. Em contrapartida, o governo ganha gordura para gastar, como vem fazendo desde o ano passado, quando o presidente Lula assumiu, sem poupar custos. Prova disso é ampliar ministérios, criar secretarias e por aí vai. Para quem vive de aluguel, é uma má notícia, portanto, se preparem. Vai pesar, André. É verdade. Vamos falar agora sobre as saidinhas, as famosas saidinhas dos detentos. É que o presidente Lula vetou parcialmente o projeto aprovado pelo Congresso, acabando com a saída temporária de presos do regime semiaberto. O assunto volta para o Congresso, mas antes a gente quer saber, a gente quer ouvir a sua opinião. Pois é, tão polêmica nessa questão da saidinha, né? Há uma até discussão no meio, quem é advogado, quem é criminalista, né, tem uma posição mais a favor de manter, quem é advogado mais voltado para o liberalismo, que trabalha mais com questões civis, acaba indo do lado contrário, como o Congresso aprovou, né? Mas é um assunto polêmico que precisa ser discutido, vai voltar a ser discutido, porque Lula manteve a chamada saidinha para aquela visita a parentes em datas comemorativas. É porque ele continua saindo na Páscoa, no Natal, no Ano Novo, aquela que a gente já conhece, né? Agora, o anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Lewandowski, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. Então, ele tem causa, tem domínio sobre o assunto. No discurso, ele disse que o governo considera que essa saidinha é um direito, um benefício que facilita universalmente nos países civilizados a ressocialização daquele que está custodiado, preso, né, custodiado pelo Estado e que merece a atenção do Estado e merece ser tratado dignamente como todo ser humano. Parte da ala política do governo, ou seja, os apoiadores de Lula, defendia a sanção integral por considerar que esse veto poderia azedar o clima com os parlamentares e foi justamente o que aconteceu, não deu outra. O Congresso pode, portanto, derrubar esse veto, ou seja, manter aquela decisão aprovada, eu acho que é isso que vai se fazer, e o presidente manteve aquela parte do texto que proíbe a saída para condenados por crimes hediondos e violentos, como estupro, homicídio e tráfico de drogas. O Brasil tem hoje 800 mil presos, segundo dados do Senapem. Destes, 118 mil estão no regime semiaberto e podem ser contemplados com benefício. Mas aí tem uma série de regras, tem que ter bom comportamento, tem que ter um número X de pena já cumprida, né? É claro que essa medida não vai acabar com as estatísticas criminais nas ruas. Não é essa a solução
Mas decisões como essas, sabe o que dá? Dá aquela velha sensação combinada com outros atos, inclusive do próprio judiciário brasileiro, que o crime compensa. É que, na verdade, os benefícios aos presos são tantos, a redução da pena, o benefício para isso, o benefício para aquilo, que permitir com que apenados saiam quando há muitos casos de que presos nessas saidinhas tenham cometido crimes aqui fora, assusta a população, é natural. Principalmente as famílias que tiveram vidas de seus entes queridos interrompidos por criminosos. Beneficiados, claro, com essa liberdade provisória. Aí o Lewandowski fala de direitos de liberdade, de assegurar o preso. Claro, enquanto o preso está lá dentro, a responsabilidade é de quem? Do Estado. Mas quem está aqui fora, que pode ser vítima, né? Como essas famílias. Do ano passado para cá, entre o Natal e o Ano Novo, houveram vários casos. A gente pode depois trazer aqui com mais detalhes de vítimas, vidas, né, ceifadas, interrompidas por criminosos que estavam nessa saidinha. E eles estavam na saidinha justamente por isso, porque tinham bons comportamentos, então eles tinham toda uma condição de estar na saidinha. O judiciário, né, concede porque as prisões liberam. E essa discussão aí, hoje foi o dia das discussões, porque os governadores já reagiram, porque os presídios estão aonde? Nos estados, consequentemente, nas cidades, né? E a responsabilidade agora cai sobre quem? Sobre os governadores, que a maioria deles, principalmente os governadores mais conservadores, como o Ratinho Júnior, o Romeu Zema de Minas Gerais e até o Tarcísio de Freitas de São Paulo, já se manifestaram contra esse veto do presidente Lula. A tendência é que o Congresso derrube o veto, mantenha aquilo que ele mesmo aprovou. Não faz sentido agora no Congresso e mudar essa posição. E também a gente tem que dizer aqui que faltou um debate amplo sobre esse assunto. Foi passado lá de uma forma rápida e que quando a gente viu entrou já tinha sido aprovado. Então talvez também os congressistas erraram um pouco em não abrir esse leque para uma discussão mais ampla, mais contundente, ou seja, para que a decisão, quando chegue tanto no Executivo, já passe porque foi bem discutida com a sociedade. O assunto é pertinente, é necessário e, como você citou muito bem, é obrigado ter uma discussão a respeito, justamente porque gera polêmica. Exatamente, por isso mesmo. Muito obrigada, Tiago. Você citou a palavra crime e vamos falar sobre abigeato agora na sequência, que é um crime. E você é natural do município de Garopaba, onde fica a sede da Pix TV, onde nós estamos neste momento, e o município, ou melhor, alguns proprietários de gados do município estão sofrendo, já sofreram e ainda sofrem por conta de abigeato. Mas a gente vai falar já, porque eu quero desejar a você um excelente fim de semana e agradecer mais uma vez pela participação. Obrigado, André. Boa noite a você, a toda a nossa audiência. Um excelente final de semana. A reportagem está excelente. Eu vou acompanhar aqui no bastidor. Tá certo. E você retorna na segunda. Até lá. Segunda, sem falta. Opa, aguardamos então. Como eu já adiantei, criadores de bovinos de Garopaba, no litoral sul de Santa Catarina, estão enfrentando mais um desafio na produção pecuária, a falta de segurança. Em um ano, para se ter ideia, cerca de 10 produtores tiveram animais furtados. Restos de gados espalhados pela estrada no bairro Grama, em Garopaba, no início deste ano, são os rastros de um crime, o abigeato. Alcenir foi um dos prejudicados. Pequeno agricultor, proprietário de 40 cabeças de gado, percebeu em mais um dia de lida que teve um prejuízo de cerca de R$6 mil. O touro que estava em um dos pastos arrendados havia sido furtado. Aí eu cheguei no pasto lá, faltava o touro. Aí eu procurei ali no pasto, tal, não achei, aí fui na cerca, eles tinham cortado o arame, tinham furtado o boi e passaram ali na cerca, perto do ponto de ônibus. No mesmo dia eu pensei que eles tinham levado vivo, tá? Porque só tinha ali os arames cortados e eu não vi rastro nenhum do boi ali no pasto. Aí no outro dia eu fui procurar, durante o dia ali, e achei a cabeça do animal na cachoeira. Eles tinham carneado ali perto do coqueiro que tinha ali no meio do pasto e deixaram a cabeça dentro da cachoeira. Foi nesse pasto aqui que o touro do Ceni foi furtado. Aqui, nesse rancho aqui de trás, eles atraíram o animal com capim, levaram para o pasto e fizeram um abate.
Para que outras ocorrências desse tipo não aconteçam com o CENI novamente, ele investiu em uma cerca mais reforçada, em iluminação melhor e até mesmo em câmeras de segurança. Eu coloquei umas câmeras e uns refletores ali e o vizinho ali me cedeu a internet, né? A gente está acompanhando de casa. Qualquer movimentação a gente vai lá, dá uma olhada, é o que eu pude fazer no momento. Assim como ao Alcenir, mais de 10 furtos de gado ocorreram em Garopaba no período de um ano. Inclusive, 6 meses antes, outro boi havia sido furtado neste mesmo pasto. Na época, o terreno estava sendo cuidado por outro pecuarista, que preferiu desistir da atividade. Segundo a Polícia Civil, por falta de testemunhas, iluminação e imagens que registrem essas ações dos bandidos, esse tipo de crime é difícil de ser investigado. Infelizmente, esse tipo de crime ele é cometido na calada da noite, em lugares onde não tem uma vigilância, seja humana, seja de tecnológica, com câmeras. Então fica muito difícil até para o proprietário identificar esse furto, né? Isso muito mais... A dificuldade é muito maior da polícia, mas nós precisamos contar com as vítimas para que elas nos forneçam as maiores informações possíveis desse tipo de crime, que previnam a ocorrência do crime. Segundo a Secretaria de Agricultura de Garopaba, são cerca de 480 produtores de gado no município, totalizando mais de 4.700 cabeças. Com um rebanho tão grande, o número de furtos pode ser ainda maior. No entanto, nem todas as ocorrências são registradas, o que também dificulta as investigações. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas vítimas não registram isso, não trazem ao conhecimento da Polícia Civil e nós não conseguimos mapear esse tipo de crime para que ele seja reprimido em seguida, né? Então, até serve de sugestão de orientação para as vítimas que registrem isso o quanto antes, para que a gente consiga auxiliar elas, ao menos para identificar os autores e responsabilizar eles. Em um ano, Santa Catarina já registrou quase 800 ocorrências de abigeato, principalmente no oeste do estado. Existem quadrilhas especializadas nesse tipo de crime. A Polícia Civil de Garopaba não acredita que seja o caso do município. Aqui em Garopaba, felizmente, nós não identificamos um grupo de pessoas ou uma pessoa que esteja cometendo seguidamente esse tipo de crime. Mas em outras regiões do estado, nós temos as informações da Polícia Civil de grupos que fazem isso de uma forma assim rotineira, né? Principalmente em regiões de interior, onde existe uma pecuária com maior intensidade. Mas aqui em Garopaba, infelizmente, não temos identificados, ao menos, né, pessoas que estejam cometendo esse tipo de crime. Segundo o Código Penal, a pena prevista para esse tipo de crime é de 2 a 5 anos de prisão. Além disso, quem compra esta carne furtada também responde criminalmente por receptação. A receptação simples é uma pena de 1 a 4 anos e multa, e a receptação qualificada de 3 a 8 anos e multa. A receptação qualificada é num contexto de comércio, ou seja, um açougue que adquire essa carne para revender para o cliente final. Então, o proprietário desse açougue pode responder por receptação qualificada. E a receptação simples, ela é destinada para o particular, né, que resolve comprar essa carne para consumo próprio. Enquanto não são encontrados os culpados, resta aos proprietários reforçar os cuidados e esperar que ações de fiscalização ocorram com mais frequência, visando dificultar a vida dos criminosos. É duro, cara. Perder um animal assim, a gente cuida, né? Acorda cedo, trabalha e luta no sol, na chuva, no inverno, e buscando cana e plantando roça de milho e acordando cedo, tirando leite, faz de tudo, cara. Para vir os caras assim, levar de uma hora para outra, é complicado, cara. Olha, é desanimante. É isso aí. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. Na sequência tem Cinepix e o filme de hoje é Em Algum Lugar do Passado. A gente se encontra ao vivo na segunda-feira. Bom fim de semana para você, aproveite com responsabilidade e até segunda. Pix TV é conteúdo todo dia.